Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações nos Salmos. Este será o episódio de número 4. Semana passada, no episódio número 3, nós falamos sobre louvor ao Deus triuno, o Salmo 139, não deixe de assistir. Como já falei, os salmos são manifestações em orações, cânticos e versos da relação entre os servos de Deus e o seu Senhor. Nós já vimos que Davi era um cara especial, um cara que tinha, de acordo com a palavra de Deus, seu coração alinhado de acordo com o coração de Deus, e que ele era mestre, o suave nos salmos. Ele era mestre em conseguir expor seus sentimentos através dos salmos, de poemas e de cânticos de adoração. E, de fato, o salmista mais famoso. No salmo de hoje, Davi promove um diálogo de reconhecimento, gratidão, exaltação e louvor consigo mesmo e em coro com toda a criação. Salmo de Davi. Vamos estudar hoje o Salmo 103 e o tema é compromisso de gratidão a Deus. Então, bora lá. Salmo 103, nós vamos praticamente versículo a versículo, começando do versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Davi, então, inicia a sua expressão de gratidão convocando a sua própria alma e tudo que há dentro dele a reconhecer e exaltar a Deus. Olha que boa ideia, não é? Alma minha, diz ele, âmago meu, fale bem de Deus e tudo mais que exista em mim, expresse a sua gratidão e absolutamente não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, das suas proteções, dos seus milagres, dos seus livramentos, das suas curas, das suas vitórias, das portas que se abriram, da família, das conquistas, dos empregos, das oportunidades e assim por diante. Então, esta oração ela é muito linda, porque ela é uma oração que sai de dentro da alma, de tudo que há em mim. Bendiga, fale bem, exalte, não é? Reconheça. E aí no verso 3 ele continua. É Ele, esse Deus Todo-Poderoso que você não pode esquecer de nada, quem tem poder, quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É com este Deus que você está lidando, ó, minha alma, né? Ele tem poder para perdoar e sepultar todas as nossas obras erradas. Ele tem poder, porque Ele nos criou e, portanto, Ele pode nos curar de qualquer doença. Nós não temos dúvida. O nosso Deus, Ele é poderoso para curar qualquer doença, qualquer câncer, qualquer enfermidade. Ah, mas por que não curou meu pai, o meu filho, o meu melhor amigo, a minha doença que eu estou nesse momento? Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos. Nós não vamos julgá-lo, mas que Ele tem poder para fazer, disso nós não temos dúvida. Razão pela qual nós permanecemos em oração. Por nós, pelos nossos queridos, pelos enfermos, pelos que estão sofrendo. Cada um de nós tem o seu tempo de vida. Se a gente pudesse orar por todos para que ninguém morresse, como seria, não é verdade? Mas o livro de Jó é um texto bastante interessante, capítulo 14, versos 1, 2 e 5, diz assim: como é frágil o ser humano, sua vida é breve e cheia de aflições. Como uma flor nasce e depois murcha, como uma sombra passageira some depressa. Seus dias estão determinados. Contigo, com Deus, está o número dos seus meses. Tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Ou seja, em outra versão, estabeleceste a extensão de nossa vida, sabes quantos meses viveremos e não recebemos nem um dia a mais. Então, queridos,
para que o nosso coração se console, não é? Às vezes nós oramos por alguém que está enfermo e essa pessoa acaba partindo. Por quê? Porque Deus tem em suas mãos o número de dias que nós vivemos. Ponto. Quando chegar o dia, partiremos todos nós e assim é a vida. Mas que ele tem poder? Tem todo o poder. Vamos em diante, versos 4 e 5. É ele, né, e falando com a alma, quem te resgata da perdição e morte e te coroa com bondade e misericórdia, quem enche a tua vida de coisas boas. Então ele está dizendo, fale bem, exalte ao Deus que te resgata da loucura, da morte e em troca te coroa com sua infinita bondade e amor e misericórdia. Ele enche, diz a palavra, nossas vidas de coisas boas. E essas coisas boas são pequenas ou grandes, perceptíveis ou não. Cabe a nós, cabe às nossas almas, cabe aos nossos olhos, aos nossos corações identificarmos e com nossa alma louvar a Deus por isso. Louvar a Deus pela chuva que caiu essa semana, estava tão seco, agora vai ficar seco de novo. Quando a chuva cair, nós louvamos a Deus pelo sol, louvamos a Deus por respirar, louvamos a Deus por ouvir, louvamos a Deus por viver. Nossa vida é um milagre. E se você identifica isso e a sua alma identifica isso, fale para ela, não se esqueça que a gente não seja, não é, diante da nossa alma, que nós não sejamos prepotentes, de nos acharmos pelo que nós somos ou pelo que nós possuímos. Não sejamos gananciosos ou prepotentes como aquele avarento daquela parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 12, que contém um diálogo macabro entre aquele homem, aquele avarento, que tinha muitas posses, muitos bens, e ele falou, rapaz, tem uma ideia aqui, vou construir mais celeiros, mais coisas, e aí eu vou dizer para minha alma, tens em depósito muitos bens, descansa, come, folga, porque você é o cara, não é? E a palavra de Deus diz, né, louco, esta noite vão buscar a tua alma e o que você tem guardado, para quem será? Este diálogo deste cara com a sua alma foi um diálogo macabro. Aquela noite ele partiu. Então que não sejamos nada disso, que sejamos humildes diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. O seu emprego vem dele, as oportunidades vêm dele. Busque ao Senhor, busque sempre a ele. Bom, e aí continua o texto. No próprio versículo 4 e 5 ele fala, quem enche a tua vida de coisas boas e o nosso vigor e ânimo se renovam como a águia. Veja que aqui existe essa figura da águia. As águias são muitas vezes mencionadas na Bíblia como símbolo de força, poder e renovação espiritual. Há uma lenda que diz que quando a águia envelhece, quando ela envelhece, ela se retira para as alturas, remove as suas penas e bicos desgastados e espera por uma renovação da sua vitalidade. Quem sabe se a isto que Davi, o salmista, está se referindo, ou lá Isaías, na sua parábola, na sua palavra lá de Isaías 40. Bom, continuando, verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Sim, Moisés também é salmista, tem salmo de Moisés. Passaremos por ele mais para frente. Misericordioso, diz a palavra, e piedoso é o Senhor, paciente e grande em benignidade. Não nos repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo merecíamos. Veja só que Deus maravilhoso. Então ele está dizendo para sua alma, engrandeça e enalteça ao Senhor, porque ele é um Deus justo, cheio de misericórdia e que atenta para a causa dos oprimidos e dos desamparados. Piedoso, paciente, bondoso, ele não nos trata com maldade, nem com dureza, nem com rigor sem fim, mas com honra e compaixão. Por isso, minha alma, louve a Deus, porque ele não tratou a você conforme você merecia. Isso é misericórdia. Verso 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para aqueles que o temem. E quanto está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai amoroso que se compadece dos seus filhos,
Assim o Senhor é bondoso e compassivo para aqueles que o temem. As dimensões do reino, né? Ele fala que do pai que se compadece dos seus filhos, misericórdia, amor e bondade são mais altas do que os céus, perdão e compaixão mais amplos do que os extremos da terra. Que lindo esse salmo, não é? Verso 14, pois ele conhece a nossa estrutura, diz Davi para a sua alma, lembra-se de que nós somos pó, porque nossos dias na terra são como o capim e a erva, como as flores do campo desabrochamos, logo passa o vento, no entanto, e desaparecemos como nunca tivéssemos existido. Esta é a brevidade da vida do homem. Davi alerta e relembra a sua alma que a misericórdia de Deus leva em conta nossa estrutura, nossas condições, não é? De criação decaída, né? Lembra-se que somos pó. Deus lembra que nós somos breves, frágeis, vulneráveis nesta vida. Deus não nos exige aquilo que nós não somos, mas Ele nos cobre com seu imenso amor e a sua eterna e grandiosa misericórdia. Verso 17. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. A sua justiça se estende até os filhos dos filhos daqueles que guardam a sua aliança, dos que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Que palavra maravilhosa! Minha cara alma, diz Davi, você foi resgatada e pela graça infinita do Pai está debaixo de uma aliança eterna no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Portanto, lembre-se de seguir os mandamentos, os conselhos, os testemunhos, os valores de Deus. Não se esqueça que você foi abençoada e por isso você deve abençoar. Não se esqueça que você foi perdoada e por isso você deve perdoar. Não guardar nada aí dentro. Que a nossa alma seja limpa, que haja bondade em nosso coração, que a gente replique aquilo que nós recebemos sem merecimento algum. E que você tenha como seu objetivo de vida amá-lo com tudo. Mente, coração, forças. Ame a Deus acima de você mesma, minha alma, de tudo e de todos. É o que Jesus ordenou lá em Mateus capítulo 22, a partir do verso 37. Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus com todas as nossas forças, com todas as nossas potências, como diziam os filósofos de antigamente. Mas quem é esse Deus? Por que ele é tão grandioso? Por que ele é tão digno de adoração? O Romanos capítulo 8, Paulo fala assim, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele, com o seu filho, todas as coisas? Será que ele não é digno do seu louvor? Será que ele não é digno que você separe o seu coração para ele? Que você deixe de adorar a outros deuses, a você mesmo, aos seus títulos, ao seu dinheiro, à sua riqueza, ao seu poder, para que você sirva ao Deus de todo o seu coração? Será que a sua alma não tem que se lembrar destas coisas? Pois bem, diz a palavra de Deus a continuação, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, diz Davi, magníficos em poder, que executam os seus planos e cumprem as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Sim, louve ao Senhor todos os seus exércitos de anjos que o servem e executam a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Pois é, aí o salmista Davi deixa de falar com a sua própria alma, se enche, de brios e convoca todo o céu para adorar ao Senhor, não é? Depois dele alertar a sua alma e todo o seu ser a exaltar a bondade do Senhor, de maneira a não se esquecer de nenhum dos seus benefícios, ele se sente preparado, para se juntar a todas as criaturas, todos os seres humanos, aos anjos e seres celestiais, para juntos adorarem ao único Deus. Então ele convoca o universo, os céus dos céus e todos os seres angelicais a exaltarem, a bendizerem, a louvarem, a magnificarem o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai. E aí,
como se fosse uma sinfonia, ele volta ao princípio e termina dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Como querendo dizer: pois é, alma, é tudo isso. Portanto, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Vamos orar. Senhor, que cada dia, Senhor, nos lembremos que o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso e que a nossa alma não se esqueça de nenhum dos teus favores, Senhor, das tuas graças, daquilo que o Senhor manifesta, seja nas coisas pequenas que nós já nos acostumamos com a vida, acordamos, nós enxergamos, nós ouvimos, coisas que parecem tão pequenas, mas são tão complexas. O Senhor fez com que nós pudéssemos estar, Senhor, vivendo dentro de um organismo perfeito, para que pudéssemos te louvar, que não nos esqueçamos disso, e também das grandes coisas, saber que o Senhor é dono do céu e da terra, todas as estrelas o Senhor conhece por nome, Pai, todas as galáxias, o Senhor é Deus do tempo, da eternidade, o Senhor é o Deus sobre tudo e todos, que a nossa alma não se esqueça, e que o Senhor nos prepare, para juntos, Senhor, então, sabendo de tudo isso, nos unirmos, Senhor, a um coral, Senhor, angelical, celestial, que une todos os seres que passaram por essa terra em todos os tempos, que um dia se juntarão aos milhares e aos milhões para te adorarem eternamente. Senhor, se não existisse tempo, nós estaríamos agora orando juntamente com todos aqueles que oraram a ti lá, desde Abraão, desde Abel, desde Enoque. Senhor, tu és o Deus Todo-Poderoso, e a ti, Senhor, damos o nosso louvor e destinamos, Senhor, toda a nossa energia, todo o nosso conhecimento, toda a nossa inteligência, tudo que nós temos, que é tão pouquinho, mas é tudo que temos, te damos com alegria, e que a nossa alma não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Esse é o nosso compromisso em gratidão a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, esta palavra que o Senhor preparou para o seu coração, para o meu coração, este salmo tão lindo que Davi escreveu, que ele seja motivo para você, motivo de inspiração, que você tenha um compromisso com Deus e possa servi-lo de todo o coração. E aí, se inscreva no nosso canal, se gostou, curta, mande a sua mensagem, e que Deus abençoe a sua família, a sua semana, em nome de Jesus.